Então, a seção 5, voltamos para a função. Então, o que é uma função, né? Uma função, ela é uma relação, mas não é qualquer relação, é uma relação especial, ela tem condições. Então, nós vamos representar a função da seguinte forma. Então, a função é uma relação, ou seja, uma função de A em B é um subconjunto de A cartesiano B. Então, já começa com isso. Ó. Quando eu digo uma função é uma relação, em particular, é uma relação de A em B. Ou seja, é um subconjunto. O que é uma relação de A e B? É um subconjunto de A cartesiano B. Então, para começo de conversa, uma função precisa satisfazer já essa condição. Uma função tem que ser um subconjunto. Tá? Então, assim, a gente vai acabar definindo função aqui, função maiúsculo, como sendo o gráfico, que a gente chamava de gráfico da função, que era um conjunto de pares de x e f de x. Então, você tinha tal que x é um cara do domínio da função. É basicamente isso. Nós vamos definir a função como o gráfico da função. Então, a gente tinha uma função de A em B, que pegava um x e associava ao f de x. Aí, quando você reúne todos os pares, então esse D aqui, na verdade, é o conjunto A, que é o domínio. Quando você reúne todos os pares, é o que a gente chama de gráfico, né? Então, a gente está definindo aqui como sendo os pares, ó, domínio contra domínio. Então, a gente vai definir, mas como sendo o gráfico da função. Então, a f vai ser definida como o gráfico da fzinha. É isso que a gente vai fazer agora. Em matemática tem isso, de você fazer se tem uma objeção entre duas coisas, a gente entende que elas são iguais, né? Uma objeção no sentido de toda a estrutura, né? Então a gente chama isso de confusão. A gente vai confundir esses dois objetos. Está falando de um, mas está falando do outro ao mesmo tempo. Quer dizer, isso aqui é o gráfico da função, não é a função, mas com isso você consegue construir a função. E com a função você consegue construir o gráfico da função. Então, essencialmente, ela é a mesma coisa. Tá? Então, a gente define assim também. Bom, então uma função já começa com essa condição. É um subconjunto de A cartesiano B. Então, uma necessidade inicial é essa daí. A outra condição que nós já vimos antes, na definição clássica de função, é que todo elemento do domínio está associado a alguém. Então, para todo elemento do domínio, existe um elemento no contradomínio tal que o par x, y pertence a essa relação especial. Então, tá vendo? O que é pegou um elemento de A e pegou um elemento de B. O F é um subconjunto do cartesiano AB. Então faz sentido o par XY estar em F. Mas aqui a gente está fazendo o seguinte, todo elemento do domínio tem uma imagem. Se você olhar para o diagrama, não vai sobrar elementos aqui. Eu vou pegar 1, 2 e 3, por exemplo. Aqui, A, B e C. A, B e C. Esse elemento está ligado nesse e esse está ligado nesse. Isso não é uma função porque sobrou um elemento aqui. Então, essa condição está dizendo isso. Todo elemento do domínio, inclusive o 2, tem que estar associado a alguém no contradomínio. Então, o par tem que pertencer à relação. Então, essa é uma condição. A outra condição é que não pode ter mais do que um. Não pode ter mais do que um. Tem que ter um e somente um. Bom, aí é o seguinte, se a gente tiver dois, então esses dois têm que ser o mesmo. Então é o seguinte, se o par, vamos escrever do jeito que está ali, o par XY
e o par xz pertencem a F, a essa relação, então esse par, o x não pode estar associado a mais do que 1. O x está associado ao y e o x está associado ao z. Então esses dois caras têm que ser iguais. Então o y tem que ser igual ao z. Tá vendo? Então, poderíamos ter uma relação onde isso não acontecesse. Mas para eu chamar de função, eu estou exigindo mais essa condição. Você poderia ter relação em que isso não tivesse acontecendo, né? Se você pegar, por exemplo, aqui, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e aqui A, B e C, A, B e C, e esse elemento estiver associado a isso, e esse elemento estiver associado a isso é uma relação, mas não é uma função. Vou fazer esse símbolo aqui só para... É uma relação, ok, mas não é uma função, tá? Não é uma função. Porque esse elemento está associado a 2. A gente não quer isso. Ó. Esse cara aqui, ó, seguindo aquela notação ali, esse cara aqui é o Y. E esse cara aqui é o Z. E esse aqui é o X. Então, o X não pode estar associado a 2 elementos. Se esses dois caras são iguais, aí tudo bem. Né? Então, essa é a condição que nós estamos exigindo. Se dois pares assim pertencem à relação F, então esses dois caras têm que ser iguais. Então, para ser uma função, tem que satisfazer isso. É uma relação que satisfaz essas duas condições. Quer dizer, o que é uma relação? É um subconjunto cartesiano, ou seja, um conjunto de pares, mas os pares têm que satisfazer essas duas condições além disso. Bom, essas condições I e 2I, elas são as condições sobre os elementos do domínio. Aí eu vou aproveitar na sequência e vou fazer as condições sobre os elementos do contradomínio. E então nós vamos falar o que é uma função injetiva. Função injetiva. O que é uma função injetiva? Uma função injetiva vai cumprir mais uma condição, que eu vou chamar de 3i. Primeira, segunda, terceira condição. Uma função injetiva, ela não pode associar, então o desenho é o seguinte, ela não pode associar dois elementos diferentes a um mesmo. Se os caras são diferentes aqui, então aqui é diferente também, não pode ser igual. Tá? Não pode ser igual. Então a notação que a gente está usando ali é x, y, então os pares aqui, x, y e z. xz, yz. Então, quando isso aqui acontece, a gente vai exigir que esses dois sejam iguais. Tá? Então, se tem um par xz e um par yz, então não pode ter dois sendo associado ao z. Para ser injetiva, não pode ter dois elementos associados ao mesmo. Então, o jeito de resolver isso é forçar esses dois serem iguais. Então, se tiver o par xz e yz, se pertencerem à função, então o x é igual ao y. Então, essa condição, essa terceira condição faz com que a função seja injetiva. Na verdade, essa é a condição que define uma função injetiva, né? Não é que faz a função ser injetiva. É a condição que define a função injetiva. O que é uma função injetiva? É uma função que satisfaz essa condição. E, por fim, função sobrejetiva. O que é uma função sobrejetiva?
A função sobrejetiva tem uma quarta condição. Essa condição é a seguinte: todo mundo do contradomínio tem que estar associado a alguém. A função tem que cobrir todo esse contradomínio. Então é o seguinte, para todo x, para todo y no contradomínio, que é o conjunto B, existe, então mais uma vez, só lembrando, né, esse símbolo é para todo, tá? Tem gente que chega no dia da prova e não é o nosso caso agora, né, porque a gente não vai cobrar esse tipo de coisa, né? Tem gente que chega no dia da prova e ainda não sabe o que é esse símbolo, aí assusta com esse símbolo na prova. Então, isso aqui significa para todo. Para todo y em B existe um x no domínio, que é A, tal que o par xy pertence à relação f. Então, isso é uma função sobrejetiva. Uma função que satisfaz essa condição é uma função sobrejetiva. Tá? Nada mais do que a gente já sabia do que era uma função injetiva e sobrejetiva. Tá? Só estamos reescrevendo as mesmas coisas com outra linguagem. E aí, por fim, né, quer dizer, eu falei essa é a última, mas de fato é a última. Agora a gente tem mais uma, mas é a junção de tudo isso. Então, uma função é bijetora ou objetiva. Função bijetiva ou objetora, tanto faz. É uma função que satisfaz todas as condições anteriores. Então, quer dizer, é uma relação, né? Ou pode ser uma função que satisfaz. Quer dizer, se você fala que é uma função, então já satisfaz essas duas. Que satisfaz 3 e 4. Então, uma função bijetora é uma função que satisfaz 3 e 4. Se você não quiser usar a palavra função, o que é uma função bijetora? É uma relação que satisfaz 1, 2, 3 e 4. Então, bijetora satisfaz uma função que satisfaz 3i e 4i. Ok? Então, essas são as condições aí sobre as funções. A gente tem alguns exemplos de função aqui. Vou comentar um pouquinho esses exemplos aí. Acho que ficou claro aqui o que é domínio, contradomínio. Então vou falar um pouco sobre imagem. O que é a imagem da função, né? Esses conjuntos são importantes aí na álgebra linear. Em particular, tem um exemplo aqui, que eu vou usar o exemplo para a gente falar de... o exemplo é o exemplo 151. Para falar de imagem, né? Então, exemplo, capítulo 1, seção 5, que é de função, e o primeiro exemplo da seção. A gente tem o domínio A, são os números menos 1, 0 e 1. E o contradomínio B é a mesma coisa, menos 1, 0 e 1. A função de A em B, agora eu estou usando aquela notação simples, né? Ela é a notação de função clássica, ela tem a expressão x ao quadrado e aí eu poderia dizer sim, f, que é a maiúscula, está contida em A cartesiano B. Então, mas a regra é essa, né? A regra de associação é essa daí. Então, como é que fica o diagrama dessa função? Então, vamos olhar para o diagrama, vai ficar mais fácil de falar de domínio, contradomínio e imagem. Então, aqui é o conjunto B, o conjunto A, 1, 2, 3, 1, 2, 3,
Então é menos 1, 0 e 1, menos 1, 0 e 1. E a maneira de associar é quadrado. O quadrado de menos 1 é 1. Quadrado de 0 é 0. Quadrado de 1 também é 1. Tá vendo? Não é uma função injetiva, mas é uma função. Então é o seguinte, o domínio dessa função é A. Então aqui é o domínio. Domínio. E aqui é o contradomínio. Ok. E a imagem da função? A imagem da função é o seguinte conjunto. Você vai pegar todos os elementos aqui e vai calcular a imagem deles. Ó, esse cara aqui, esse cara aqui e esse cara aqui. Então, esse conjunto que foi coberto aqui pela função é que é a imagem da função. Então, esse é o conjunto imagem da função.